Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício que diz o seguinte: seja r igual a menos 2q² mais 60q e c igual a 10q mais 200 as funções receita e custo de um produto, determine as regiões de lucro, a função demanda e o lucro médio deste produto. Perceba que nós temos duas funções lá, né? Uma questão que envolve matemática aplicada à economia e administração. Então, nós temos duas funções, uma função receita. Perceba que a função receita R é dada em termos da quantidade Q e uma função custo C que é dado em termos da quantidade Q também. Nós temos uma receita e um custo. E o que nós chamamos de região de lucro são aquelas regiões gráficas em que a receita é maior que o custo. Se a receita é maior que o custo, o seu resultado é positivo, você tem lucro. Se a sua receita é menor que o custo, o seu resultado é negativo, você tem prejuízo. Ou seja, graficamente seria mais ou menos isso que nós queremos, né? Nós sabemos que a nossa função receita num sistema de eixo XY, onde x representa a quantidade e o y vai representar o custo e a receita, né? O custo e a receita, que são as duas funções envolvidas aí no que nós chamamos de ponto de equilíbrio entre receita e custo, nós vamos representar naquele sistema de eixos as chamadas regiões, né? Regiões de lucro. Por quê? A nossa receita é uma parábola. Perceba que a receita é uma função polinomial de grau 2, cujo gráfico é uma parábola, o coeficiente de Q² é negativo, uma parábola de concavidade voltada para baixo e que passa pela origem do sistema. Quando a quantidade vendida é zero, a receita é zero. Então o gráfico da função receita teria mais ou menos esse aspecto, onde parte da origem é uma parábola de concavidade voltada para baixo, então ele atinge um ponto de máximo e começa a cair. Esse seria o gráfico da nossa função receita. Já o gráfico da função custo não. O gráfico da função custo é uma função linear, 10q mais 200. Então uma função linear, uma reta crescente, né? Coeficiente angular é positivo. Então seria um gráfico mais ou menos com esse aspecto. Ponto inicial e uma reta crescente. Esse seria o gráfico da função custo. O que nós chamamos de região de lucro e região de prejuízo é a região entre a receita e o custo. Perceba que, nesse primeiro intervalo aqui, o seu custo é maior que a receita, então você tem prejuízo. No segundo intervalo, a receita é maior que o custo, então você tem lucro. Essa é a região que nós vamos procurar, a região de lucro. E aqui, o custo é maior que a receita, você volta a ter prejuízo. O que nós precisamos descobrir são os pontos, né? As quantidades, né? Entre quais quantidades, vamos ter uma quantidade Q1 aqui, uma quantidade Q2. Entre essas duas quantidades, a receita é maior que o custo. Então é isso que nós vamos descobrir. São chamados pontos de equilíbrio entre receita e custo, né? Perceba que nesses dois pontinhos aqui, o que acontece? Nesse ponto e nesse ponto, nós temos, nesses dois pontos de equilíbrio, nós temos receita igual custo. Como a receita é menos 2q² mais 60q e o custo é 10q mais 200, nós montamos uma igualdade com as duas equações. Nós podemos descobrir aqui os valores das quantidades para esses dois pontos. A nossa região de lucro é uma região entre uma quantidade inicial Q1 e uma quantidade final Q2. Bem, todos os números são pares, né? Então nós podemos dividir tudo por 2. Se nós dividirmos tudo por 2, nós vamos ter menos 2q² por 2, menos q² mais 30q, que é igual a 5q, mais 100. Então nós dividimos tudo por 2. Vamos passar aqui o 5q para cá, 100 para cá, então vamos ter menos q² mais 30q menos 5q, né? Passa para cá negativo, menos 100 igual a zero. E nos dá uma equação que é menos q²
mais 30 menos 5, mais 25Q, menos 100, igual a zero. E aqui nós podemos resolver, né? Nós temos uma equaçãozinha de segundo grau que aplica a formulazinha de Bhaskara, acha o discriminante, aplica a Bhaskara e acha os valores de Q1 e Q2, que é a nossa região, né? Região de lucro entre um valor inicial Q1 e um valor final Q2. O delta aqui vai ser igual a, então o nosso delta ele vai ser igual a b quadrado, né? Que é 25 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, né, B quadrado menos 4AC, que é menos 100. Então o nosso delta aqui ele vai ser igual a 25 ao quadrado, 625, menos com menos mais, com menos menos, 4 vezes 1, 4 vezes 100, 400. 625 menos 400, 225. Nós temos o nosso discriminante. A partir daqui, achar os valores de Q. Então, Q é igual a... Aí aplica a formulazinha de Bhaskara, né? A formulazinha de Bhaskara é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, menos B, então menos 25. Mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 225, dividido por 2A, que é 2 vezes menos 1. Então, esses valores vão ser iguais a menos 25, mais ou menos a raiz de 225, que é 15, dividido por menos 2. Então, nós vamos ter duas quantidades. A quantidade Q1, que é menos 25 mais 15 dividido por menos 2. Né? Lembra que menos 25 mais 15 é 10. 10 menos 10 para menos 2, 5. Então, 5 unidades. E a quantidade Q2, que vai ser menos 25, menos 15 dividido por menos 2, menos 25, menos 15, menos 40 por menos 2, 20 unidades. Então nós temos aqui a nossa região de lucro, né? A região de lucro vai estar entre esses dois valores, né? Nós temos aqui uma quantidade inicial, Q1, que é 5 unidades, uma quantidade final, Q2, que é 20 unidades, e nesta região aqui, nós temos receita maior que o custo, né? E nós temos aí lucro. Então essa seria a nossa região de lucro, entre as quantidades 5 e 20. Vamos achar agora a função demanda. Lembra que o exercício pede, né, as regiões de lucro e a função demanda. Vale lembrar que a receita, né, a receita R é o produto do preço P vezes a quantidade Q. E esse preço P, é nesse preço P do produto P vezes Q que nos dá a receita que está a função demanda. Se a função receita é de segundo grau, é porque nós temos uma demanda linear aqui, um preço determinado pela função demanda, P, que é uma função P em termos de Q, P em função da quantidade. Esse preço P aqui é a nossa função demanda. Se nós isolarmos o preço P vai ser igual a receita dividido pela quantidade. E aí o nosso preço P, né? Nosso preço P, que é uma função da quantidade Q, lembra que o preço é dado em função da quantidade demandada, vai ser a receita. Lembra que a receita é menos 2Q quadrado. Menos 2Q quadrado mais 60 vezes Q, tudo isso dividido por Q. Então nós vamos simplificar a sentença, né? Q quadrado é Q vezes Q, um deles eu vou simplificar. Esse Q aqui também vai cortar, com
com esse. Então nós vamos ter a nossa demanda, né? Nossa demanda na forma de preço π em função da quantidade Q, que vai ser igual a menos 2Q mais 60. Tá? Essa é a função demanda. Uma função demanda que está associada a essa função receita. O que mais que o exercício pede? Ele pede o lucro médio, né? Lembra que o lucro nessa operação é a diferença entre receita e custo. E o lucro médio, nós vamos tirar dessa relaçãozinha o lucro médio, que é o lucro médio, como sendo o lucro total dividido pela quantidade Q. Então, essa é a funçãozinha que nós vamos achar aí para definir o nosso lucro médio. Então, como é que vai ser o nosso lucro médio? Nosso lucro médio vai ser dividido pela quantidade, a diferença entre, lembra que o lucro é receita menos custo, a diferença entre a receita e o custo. Então, vou pegar a receita, né? Receita é menos 2Q quadrado, mais 60Q, e vou subtrair daqui o nosso custo, que é 10Q, mais 200. Então, esse aqui é o nosso lucro médio. Então, o nosso lucro médio ele vai ter a seguinte expressão: menos 2Q quadrado mais 60 menos 10. Lembra que esse sinalzinho de menos aqui, menos 10, 60Q menos 10Q mais 50Q, menos com mais menos, menos 200, dividido pela quantidade Q. Essa seria a expressão do lucro médio. Nós podemos separar isso e fazer uma simplificaçãozinha, né? Nós podemos reescrever esse lucro médio também da seguinte forma: lucro médio é igual a... Lembra que tudo está dividido pela quantidade Q. Se eu pego menos 2Q quadrado dividido pela quantidade Q, eu vou obter menos 2Q. Menos 2Q. Se eu pego mais 50Q dividido pela quantidade Q, né? Simplifico, mais 50. Menos 200. 200 eu não tenho como simplificar, dividido pela quantidade Q. Então essa seria a expressão, né? Uma expressão que nos dá o lucro médio. Perceba que o lucro depende da quantidade vendida, né? Esse menos 200 dividido por Q aqui, se você observar, ele nada mais é do que o seu custo fixo, que está embutido aqui no nosso custo total, né? Custo variável mais custo fixo. Então nós temos um custo fixo aqui de 200, que é diluído nas quantidades vendidas, né? E quanto maior a quantidade vendida, olha, quanto maior a quantidade vendida, nós vamos ter menos 2 vezes a quantidade vendida, mais 50, menos, né? Menos aqui o custo fixo diluído da quantidade. Perceba que se você jogar 20 unidades ali, vamos pegar 20 unidades que é o número redondo, 200 dividido por 20 é menos 10. Menos 2 vezes 20 é menos 40. Menos 40 mais 50 é 10. 10 menos 10 é 0. Você tem exatamente o lucro igual a 0, né? O lucro total igual a 0, lucro médio igual a 0 também, né? Que é o nosso ponto de equilíbrio aqui, certo? Então, essa expressão aqui nos dá o lucro médio em função da quantidade vendida. Espero ter entendido a resolução, ter gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.